No dia 15 de outubro de 1976, a polícia foi acionada para um apartamento no centro da cidade de São Paulo, no Brasil. Conhecido como Boca do Lixo, no bairro da Luz, aquele local, muito rapidamente, foi tomado por uma grande quantidade de viaturas. Agentes da divisão de homicídios do DHPP entraram no prédio, ainda sem saber que estavam para descobrir um dos piores assassinos em série do Brasil. Lá dentro, o corpo de uma mulher foi encontrado. Esquartejado e colocado em uma mala, a situação já era terrível o suficiente, porém, ficaria ainda pior quando os agentes entrassem no banheiro. Francisco da Costa Rocha, por vezes chamado apenas de Chico, nasceu no dia 27 de abril de 1942, em Vila Velha, Espírito Santo, no Brasil. Filho de Nancy e Francisco, sua chegada seria indesejada por parte do pai. Casado com outra mulher, com quem teve 6 filhos, o pai do garoto trabalhava com exportação de café. Ele era um homem muito bem sucedido financeiramente, diferente de Nancy, a mãe de Francisco. Mais nova 20 anos, ela era uma mulher muito humilde, que era funcionária e amante do homem. Aquela gravidez era indesejada por parte do pai de Francisco, que já tinha obrigado a mulher a realizar 2 abortos antes desse. Muito provavelmente, na tentativa de manter aquela traição em sigilo. Porém, desta vez, Nancy se recusou a realizar o aborto e seguiu com a gravidez. O pai de Francisco então se afastou, negando qualquer ajuda financeira. Mãe e filho enfrentaram grandes dificuldades por falta de dinheiro, e as coisas ficariam ainda piores. Quando o menino tinha apenas 4 anos de idade, sua mãe ficou doente e por um tempo ficou impossibilitada de criar o filho. Francisco então foi enviado para morar com um casal que trabalhava em um sítio de seu pai, e lá permaneceu pelos próximos anos. Agora morando em um local bastante isolado, o garoto cresceu sem amizades ou estudo. Segundo ele mesmo, em uma entrevista no futuro, nessa época ele teria sofrido agressões físicas e psicológicas desse casal, que teriam abusado dele por diversas vezes. Verdade ou não, o garoto permanecia sozinho e muito em breve exibiria os primeiros sinais de que havia algo errado com ele. Com fácil acesso a animais, visto que morava em área rural, Francisco começou a interagir com eles. Não demorou até que as brincadeiras ficassem perigosas, terminando no assassinato do primeiro gato. Ele dizia que queria testar se o felino tinha realmente 7 vidas, matando um número significativo no processo, fosse por afogamento ou enforcamento. E esse comentário sobre o número de vidas dos gatos já nos mostra um pouco da crueldade de Francisco. Assim como acontece com a maioria dos assassinos em série, esse primeiro contato com a morte era apenas o início de algo muito pior. Como se fosse um treinamento, enquanto o ataque a outro ser humano ainda não é possível. Alguns anos depois, a mãe de Francisco se recuperou e conseguiu trazer o filho de volta para casa. Agora estudando, o jovem começou a observar uma grande movimentação de homens naquela casa. Para sustentar a família, Nancy recorreu à prostituição. Ela dizia ao filho que ficasse em seu quarto sempre que um novo cliente chegasse. Esse parece ter sido um ponto muito impactante para Francisco, que passou a nutrir certo ódio pela mãe. Na escola, ele foi descrito como um garoto problemático e sem aptidão para os estudos. Segundo alguns professores, a mãe de Francisco agia mais como se fosse amiga do filho do que mãe, exibindo muita dificuldade em exercer a autoridade. Aos 15 anos de idade, Francisco tinha o sonho de se tornar um marinheiro. Ele então pediu para sua mãe que se mudasse para Santa Catarina, onde ele cursaria a escola de aprendizes marinheiros. A mulher se negou e no ano seguinte eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Essa mudança aconteceu pois nessa época Nancy namorava com um homem que convenceu a moça a ir com ele para lá. Aos 18 anos, Francisco se alistou na aeronáutica e mudou-se para São Paulo, alojando-se no Campo de Marte. Ele permaneceu como recruta da infantaria por um período de 6 meses, mas, por questões de indisciplina, foi transferido para a área administrativa. Eventualmente, por seu comportamento, ele foi desligado. Francisco parecia determinado a entrar na área militar e ainda tentou uma vaga na polícia. Entretanto, sua falta de disciplina e respeito com as regras e autoridades
tornaram esse sonho impossível. O jovem conseguiu um emprego como vendedor, mudando-se para o bairro da Luz, ainda em São Paulo. Nessa época, ele começou a ingerir uma grande quantidade de álcool, seguido por diferentes drogas. Já acostumado à promiscuidade, ele encontrou na vida noturna um ambiente ao qual teve facilidade para se encaixar. Francisco engajou em diversas práticas sexuais diferentes e parecia inclinado a atividades mais agressivas, o que apenas evoluiu com o tempo. Nessa época, ele dividia um apartamento no 8º andar com um colega de nome Caio. Eles tinham se conhecido na aeronáutica e alugaram aquele imóvel juntos. Entregue a uma vida descontrolada e sem ambições, Francisco continuava se aproximando cada vez mais de suas fantasias. Quando olhamos para assassinos em série, o ato íntimo e a morte parecem estabelecer uma ligação muito forte na cabeça do indivíduo, concedendo a ele o mesmo nível de prazer em ambas as atividades. Ter o domínio total sobre outra pessoa também é bastante característico de sujeitos dessa natureza. Segundo relatos de outros serial killers, como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, o consumo exagerado de conteúdo adulto parece afetar indivíduos como eles de maneira diferente, trazendo suas fantasias cada vez mais para perto da realidade. A ingestão de bebidas alcoólicas e entorpecentes antes de cometer o crime também é bastante comum entre eles, como se fosse um ato preparatório. Esses pontos podem ser encontrados isolados em diferentes pessoas que nunca serão criminosos. Porém, somados com o perfil antissocial, eles podem construir o caminho pelo qual a maioria dos assassinos em série percorre. Eventualmente, a primeira vítima cruza com um desses indivíduos e é utilizada como ponte para trazer à realidade fantasias terríveis e perversas. E com Francisco não seria diferente. No dia 2 de agosto de 1966, Margaret Suida, de 38 anos, foi apresentada a Francisco em um bar. A bailarina austríaca estava no Brasil há pouco tempo e, infelizmente, sentou-se à mesa com seu assassino. Após algumas bebidas, Francisco convidou a mulher para ir até seu apartamento na Rua Aurora, e ela aceitou. Eles fumaram alguns cigarros e, por fim, deram início à relação íntima. Assim que terminaram, Francisco ficou agressivo e começou a estrangular a mulher. Com um cinto, Margaret foi enforcada até a morte. Entendendo que precisava ocultar o corpo, Francisco levou Margaret para o banheiro e usou facas, tesoura e lâmina de barbear para dividir o corpo da vítima. Segundo o relatório policial, o processo pode ter levado entre 3 e 4 horas, e estava mais próximo de uma dissecação do que um desmembramento. Uma cena semelhante à deixada por Jack, o estripador. O plano inicial de Francisco era separar o corpo em pequenos pedaços e usar o vaso sanitário para destruir as evidências. Entretanto, o encanamento entupiu no processo, forçando o assassino a colocar as partes em sacolas e malas. Tentar ocultar o corpo indica que Francisco sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que era errado e que seria punido por isso. Seu colega, Caio, não estava presente no momento, mas, assim que chegou, Francisco contou a ele o que tinha feito. O criminoso então pediu que ele não chamasse a polícia ainda, porque precisava avisar sua mãe. O homem viajou até o Rio de Janeiro, porém não teve coragem de contar para sua mãe o que tinha feito, deixando o recado com uma colega. Assim que voltou para São Paulo, seu amigo Caio já tinha chamado a polícia. Os agentes entraram no apartamento para encontrar uma cena realmente aterrorizante. Com sangue, pegadas e objetos por todos os lados, o caos tinha sequestrado aquele local. Sobre a mesa foi encontrado um anel que pertencia a Margaret, bem como desenhos e revistas de conteúdo adulto que pertenciam ao criminoso. Algumas partes do corpo da vítima foram encontradas no apartamento, dentro de sacos plásticos. O torso, já bastante danificado, foi localizado no banheiro, em meio a objetos usados para mutilação. O cinto, utilizado como arma do crime, também foi encontrado no chão do banheiro. E com os pedaços ainda entupindo o encanamento, estava claro que o criminoso desistiu depois de diversas abordagens diferentes. A cena era tão grotesca e perturbadora que apenas os peritos mais experientes conseguiram prosseguir com a coleta de evidências. No dia 5 de agosto de 1966, Francisco da Costa Rocha foi localizado e preso pela polícia.
Após um crime tão brutal como esse, talvez a melhor opção fosse manter esse sujeito longe da sociedade pelo resto da vida. E até o próprio Francisco parecia entender isso. Em um de seus depoimentos, ele disse: "Se eu for solto, matarei novamente." A falta de remorso e empatia vinha acompanhada de um aviso claro e objetivo. Mas a justiça pensava diferente. Ele foi julgado culpado por homicídio e vilipêndio de cadáver. A condenação foi de 18 anos em regime fechado, com um adicional de 2 anos e 6 meses. Após recursos e apelações, essa pena passou para 14 anos e 4 meses em regime fechado. Francisco foi enviado a Carandiru, onde estudou, trabalhou e se casou. Não há informações sobre com quem ele teria se casado ou qualquer coisa relacionada a essa união no futuro. Foi nesse local também que ele recebeu o apelido pelo qual ficaria mais conhecido: Chico Picadinho. Exibindo um comportamento exemplar, esse deveria ser o final de sua história. Mas infelizmente não era. Durante o processo, ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial. Entretanto, esse diagnóstico foi excluído após outra avaliação em 1974. Depois de 8 anos em regime fechado, Francisco recebeu a liberdade condicional por bom comportamento e voltou para a sociedade. Diferente de Margaret, que ainda estava morta. No dia 13 de setembro de 1976, Francisco decidiu cumprir sua promessa. Rosemary Michelucci, supostamente uma garota de programa, aceitou seguir o criminoso até um motel. Após o ato, Francisco ficou agressivo novamente, partindo para cima da mulher. Essa, por sua vez, conseguiu se defender com socos e chutes. Em meio a gritos, ela ainda foi atingida por um golpe de faca, mas conseguiu correr e sobreviver. Francisco então pegou seus pertences e fugiu do local. Estava montado o modus operandi de Chico Picadinho. O perfil escolhido, segundo ele mesmo, eram garotas de programa, um alvo muito explorado por outros criminosos da mesma natureza. Acredita-se que a escolha de Chico fosse uma tentativa de assassinar a própria mãe repetidas vezes, por quem ele mantinha uma relação de amor e ódio. Atraindo essa mulher para um motel ou apartamento, eles se relacionavam para depois Francisco tirar a vida da vítima por enforcamento. Em seguida, o corpo era esquartejado para que fosse ocultado de alguma forma. Rosemary, a segunda mulher atacada, foi até a delegacia para fazer uma denúncia, porém, sem muitas informações, a investigação não teve velocidade suficiente para impedir o próximo ataque. No dia 15 de outubro de 1976, Francisco estava em um bar na região da Boca do Lixo, quando conheceu sua terceira vítima. Ângela de Souza Silva, de 34 anos, também conhecida como Moça da Peruca, apresentou-se para Francisco como Sueli. Já era noite e ambos beberam por um tempo, antes de a mulher aceitar seguir para o apartamento na Avenida Rio Branco. Esse imóvel era compartilhado entre Francisco e outro amigo, que não estava lá naquele momento. O serial killer repetiu o processo, atacando a mulher após o ato íntimo. Ângela foi espancada e enforcada, falecendo no local. Seu corpo foi levado para o banheiro, passando pelas mesmas etapas da outra vítima. Desta vez, com a ajuda de uma serra, Francisco recriou aquela cena bizarra, entupindo novamente o vaso sanitário. Pelas próximas 4 horas, o corpo foi separado, lavado e colocado em sacos plásticos, dentro de uma mala de viagem. Exausto, o criminoso deitou-se no sofá e adormeceu. Nesse meio tempo, seu amigo chegou ao apartamento, porém não conseguiu abrir a porta. Ele desistiu e seguiu para a casa de um parente. Aproximadamente às 18 horas e 30 minutos, Francisco acordou. Sem saber o que fazer com o corpo da vítima, ele deixou a mala na varanda. Escrevendo um bilhete para seu amigo, avisando que tinha viajado, Francisco deixou o local. Algum tempo depois, seu amigo voltou. Apesar de não encontrar sangue, ele percebeu que algo de diferente tinha acontecido ali. Encontrando o bilhete e em seguida a mala na varanda, ele optou por abri-la. Inicialmente, ele estranhou ter encontrado um manequim dentro daquela mala. Mas, olhando mais de perto, esse homem percebeu que aquilo não era um manequim. Era uma pessoa. A polícia foi acionada e, assim como da outra vez, múltiplas viaturas cercaram o local.
Com uma linha de pensamentos um tanto caótica e indecisa, Francisco retornou ao apartamento, na tentativa de recuperar a mala e se livrar do corpo. Porém, já era tarde. Percebendo a grande movimentação de policiais, ele fugiu. Francisco seguiu para Japeri, no Rio de Janeiro, e segundo ele, durante o trajeto, pensou em tirar a própria vida. Entretanto, não teve coragem. Perdido e aparentemente desesperado, ele voltou para a Estação Central do Brasil e seguiu de lá para a Praça Mauá, passando a noite na marquise de um edifício antigo. Por todas as características encontradas na cena do crime, somado à descrição do amigo de Francisco, a polícia já tinha seu principal suspeito. O criminoso acordou para ver sua foto estampada em todos os jornais, pedindo por sua localização. Entendendo que seria impossível conseguir emprego ou moradia e que eventualmente seria preso, Francisco entrou em contato com um homem que tinha conhecido na prisão. Esse outro criminoso era especialista em tirar pessoas do Brasil de formas obscuras e aceitou ajudá-lo. Eles marcaram um encontro para entrega de dinheiro e passagens, entretanto, a polícia já sabia disso. No dia 26 de outubro de 1976, Francisco foi até o local marcado para encontrar um detetive disfarçado que imediatamente lhe deu voz de prisão. Chico Picadinho estava preso novamente. Não fica claro se esse amigo de Francisco seria um informante da polícia ou se a investigação teria descoberto essa informação por algum outro meio. De qualquer forma, o criminoso foi transferido de volta para São Paulo, confessando seus crimes. Acusado novamente por homicídio e vilipêndio de cadáver, Francisco e sua defesa tentaram uma alegação de insanidade. Mais uma vez, ele foi considerado competente para participar do processo legal, ficando entendido que ele não sofria com insanidade na época do crime. Francisco da Costa Rocha foi julgado culpado novamente por homicídio e vilipêndio de cadáver. Desta vez, a condenação foi de 22 anos e 6 meses em regime fechado. Em 1994, ele foi submetido a uma nova avaliação psiquiátrica, apontando para um transtorno de personalidade inespecífica. E pelas semelhanças entre Francisco e outros criminosos dessa natureza, podemos apenas supor que fosse algo mais próximo do transtorno de personalidade antissocial. A psicopatia não tem cura, visto que não é uma doença. E como no Brasil não existe prisão perpétua ou pena capital, ainda hoje não sabemos bem o que fazer com sujeitos que apresentam essa condição. Eles claramente são um perigo para a sociedade, mas ao mesmo tempo, por lei, não podem permanecer em regime fechado pelo resto da vida. Sendo assim, Francisco foi transferido para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, para receber acompanhamento por tempo indeterminado. Sua equipe de defesa tentou conseguir a liberdade para o homem em razão do cumprimento total da pena. Entretanto, essa solicitação foi negada pelo STF. A defesa de Francisco continua tentando trazê-lo de volta à sociedade. Em março de 2017, isso quase aconteceu, quando sua liberdade foi determinada por uma juíza. Porém, essa decisão foi revogada em maio do mesmo ano. Atualmente no Brasil, o período máximo de reclusão permitido por lei é de até 40 anos em regime fechado. Na época dos crimes de Francisco, eram até 30 anos. Por lei, Francisco já pagou sua dívida pelos crimes cometidos, e esse parece ser o argumento da defesa para conseguir sua soltura. O destino de Francisco, assim como de muitos outros criminosos na mesma situação, ainda é incerto. Em custódia, ele mais uma vez exibiu comportamento exemplar. Voltando o seu tempo para pinturas, ele está bastante lúcido e responsivo ao tratamento. Atualmente, ele parece inofensivo, assim como também parecia quando deixou o Carandiru. Hoje, aos 81 anos de idade, Francisco da Costa Rocha encontra-se no Hospital de Custódia de Taubaté, em São Paulo, enquanto aguarda pela decisão da Justiça.